Imagine uma menina com 5 anos que foi vítima de violência, tá bom? Não precisa ser sexual, foi vítima de violência, tá certo? E essa menina não cuida disso, ela não conseguiu processar, surgiu uma mágoa, ela não cuida, tá bom? Ela não faz um movimento como o que vocês estão fazendo de ter acesso ao conhecimento para enfrentar as suas dores de ordem emocional. Enfrentar as suas dores de ordem emocional. Aí essa menina cresce, ela tá com 10 anos. Com aquela mágoa, ela cresce na razão em que o tempo passa. Com 20 anos, ela cresce essa mágoa na razão em que o tempo passa. Com 30 anos, a mágoa continua crescendo, ou seja, a ferida emocional continua crescendo, tá? Ou seja, o tempo amplifica as dores emocionais. O tempo amplifica as dores emocionais. O tempo não resolve o problema. O tempo amplifica as dores emocionais. Aí quando essa menina chega aos 30, 33, por volta dos 30 por volta dos 30 é o momento em que as doenças começam a surgir. Ou a pessoa começa a se dar conta de que tem algo errado. A pessoa começa a se dar conta de, por exemplo, não consegue se entregar na relação. A pessoa começa a se dar conta que, embora ela tenha 30 anos, ela nunca conseguiu ter um orgasmo. A pessoa começa a se dar conta que, de repente, começa a surgir alergias. A pessoa se dá conta que, daqui a pouco, ela começa a ter algum tipo de fobia, medos. A pessoa começa a se dar conta e aí a coisa vai avançando, 40, entre 30 e 40, normalmente, isso começa a se enraizar no psiquismo, tá bom? E a pessoa começa a perceber que ela tem uma doença de ordem emocional. Ela tem uma doença de ordem emocional, tá bom? E nesse intervalo, é provável também que a pessoa comece a perceber que começam a surgir doenças de ordem física também. Mas onde foi que isso aconteceu? Onde foi que essa doença foi gestada quando essa menina tinha 5 anos, 6 anos, 3 anos, 2 anos? Às vezes quando ainda estava na cavidade uterina, quando estava na barriga da mãe, tá? Quando estava na barriga da mãe. Então, o tempo amplificou. Eu quero de verdade que vocês entendam isso, tá? Entendam isso, coloca isso na cabeça. O tempo não resolve nada. Ó, minha mãe dizia assim, Ivan, dê tempo, o tempo resolve tudo. Isso é mentira. Isso é um ditado popular que é uma grande mentira. E sabe como é que vocês podem evidenciar que isso é uma grande mentira? Basta vocês olharem para a vida de vocês. Tá? Olha, eu tenho uma história, por exemplo, aqui de Tamara. Salvo engano, Tamara fez até aniversário ontem, não foi? Mandem um beijo pra ela se ela fez aniversário ontem. Eu vi no Instagram de Raíssa isso. São as meninas da comunidade, tá, gente? Que eu tô falando aqui. Eu vi no Instagram de Raíssa isso. E aí, olha, Tamara, ela, vida toda, como ela diz, né? Que ela vida toda, ela dizia assim, olha... ela achava que era natural ela se sentir como um objeto. Ela achava que era... E ela, inclusive, achava, no relato que ela fala dentro da comunidade, ela diz assim, ela achava que dentro de um relacionamento ela tinha que ter uma alta performance porque ela tinha que satisfazer o homem. Ela chega a dizer coisas do tipo, olha, Ilvan, meu marido dizia que estava comigo por quem eu era, meu ex-marido, mas eu não acreditava. O nível foi de Raíssa. Oh my God! Raíssa! Jesus Cristo! Raíssa, meu bem, eu tô te dando agora aqui os parabéns, publicamente, tá bom? Atrasado, mas publicamente. Mas enfim, deixa eu falar de Tamara, depois eu resolvo esse problema. Aí vocês vão dizer, rapaz, que professor é esse que não dá parabéns para as alunas da comunidade, né? Enfim, ó. Ela dizia assim, olha, o meu marido, ele chegava, Ilvan, a dizer assim... eu gosto de você porque você é, mas ela não acreditava, ela achava que o marido estava com ela por causa do corpo, por causa da beleza, porque... Entende? E aí, em processo dentro da comunidade, ela foi regredir para quando ela era bem novinha, e ela percebeu, quando ela bem novinha, tá bom? Ela descobriu de uma pessoa, inclusive, que ela nem imaginava, que ela foi vítima de violência. Entende? Que ela foi vítima de violência. Tá, e depois que ela... E aí, claro, com ferramenta, não basta você ir no passado, você tem que ter ferramenta para poder ressignificar os processos que aconteceram lá. Com as ferramentas que nós damos, com o conhecimento que a gente dá, ela conseguiu ressignificar
tá? O que estava acontecendo ali, e hoje ela já consegue sair com os homens e se autodeterminar, não se vê como um objeto, não achar que precisa ter alta performance, e não se vê como menor, como uma coisa. E olha que coisa interessante, tá? Olha sobre esses níveis de consciência que eu tô colocando aqui para vocês. Olha, ela não sabia que tinha um problema. Ela deixa isso bem claro, ela diz assim, para mim isso era normal. Se vê assim, era normal. Para mim todas as mulheres se viam assim. Você entende? Então, ela descobriu que ela tinha um problema. Lembra? Incompetência inconsciente? Incompetência inconsciente. Quando ela descobriu que ela tinha um problema, ela passou a ter uma incompetência consciente. E aí, ó, é quando você tem uma incompetência consciente que você pode caminhar para outro nível de consciência. Que é você começar a desenvolver competências conscientes. Aprender aquilo que você não sabe para resolver os problemas que você tem na tua vida. Até que você chegue a um nível superior que é de competência completa inconsciente, tá? E você não precisa pensar porque você se transformou e a transformação foi em um nível de identidade. Então, um dia eu falo mais com vocês sobre esses níveis de consciência que são muito importantes que a gente trabalha dentro da nossa comunidade. Mas entenda aqui o que eu vou dizer. O tempo amplifica. E quando ela estava por volta dos 40 e poucos anos, 30, 40 e poucos... Daqui a pouco vou apanhar aqui. Gente, quantos anos Tamara tem? Depois mandem para mim por inbox, tá? 30, 40 e poucos anos, eu não sei, ela parece que tem 25, mas já ela tem mais ou menos, ela tem mais ou menos, tá entre 30 e 40, tem 39 ou 40 e pouco, alguma coisa desse tipo. Quando ela chega a essa idade, aí a coisa se enraiza e ela, nossa, peraí, preciso mudar isso, porque o tempo amplificou. Entende? Então, o que eu tô querendo dizer com vocês aqui, olha, acontece uma coisa, surge uma mágoa, acontece uma coisa, surge uma mágoa, certo? E o tempo amplifica essa mágoa. E aí, ó, quando o tempo amplifica, começa a surgir um sentimento muito importante aqui, ó. Muito importante, do adoecimento. Sabe que sentimento é esse? Um sentimento profundo de culpa. Sabe por quê? Presta atenção. Primeiro acontece alguma coisa, é ruim aquilo, te fere. Aí, por te ferir, aquilo cria uma mágoa. Você não cuida daquilo, o tempo amplifica aquilo, tá? E quando o tempo amplifica, surge um terceiro elemento, ó, que se chama culpa. Culpa, sabe por quê? Sabe por que a culpa surge? Porque depois de viver tanto tempo se sentindo da forma como você está se sentindo, você começa a se culpar por não conseguir parar de se sentir dessa forma. Por não conseguir resolver aquilo. Entende? E aí, ó, tem 3 perguntas fundamentais da culpa que são as seguintes, olha. Por que eu me permiti viver isso? Ah, Ivan, como é que você sabe? Vou dar um exemplo pra você. A pessoa ficou 5 anos no relacionamento, aí acabou o relacionamento, teve mágoa, tem muita mágoa ali, muita ferida no relacionamento, aí você começa a se perguntar, olha, por que eu me permiti viver isso? Ou, por que eu não consigo... Depois você fala, aí você entra em culpa. Por que você não permitiu? Por que você se permitiu viver isso? Pronto, entra em culpa. Aí, depois você se pergunta, mas por que eu não consigo deixar de sentir isso? Porque teve uma ferida, por que eu não consigo deixar de ferir? Culpa porque você está se sentindo mal. Você já se sente mal, e você fica culpado porque você não consegue deixar de se sentir mal, tá? Ou, pura e simplesmente, já era para eu ter mudado isso. Culpa. E aí entendam o seguinte, isso aqui é um degrau. Vocês entendem? Vocês estão entendendo que isso aqui é um degrau? Ó, acontece algo, vamos descer esse degrau, tá bom? Olha só, acontece algo, primeira coisinha, certo? Você não consegue processar, surge a mágoa, o tempo amplifica a mágoa, tá bom? E da mágoa surge a culpa, certo? Surge a culpa. Só que aí o que vai acontecer? Olha só. Quando você entra em culpa, quando você começa a se culpar, certo? Quando você começa a se culpar, a tua mente volta de novo para o passado, enfrenta aquilo que aconteceu de uma forma muito equivocada e você fortalece a mágoa. Porque a culpa faz com que a mágoa cresça. A culpa faz com que a ferida cresça. Tá bom?
E toda vez que você faz isso, a ferida cresce mais. E aí, preste atenção, desse círculo aí, o que é que acontece? Desse círculo aí, em que a culpa fortalece a mágoa e a mágoa fortalece a culpa, é que surge o bloqueio. Desse círculo aí é que surge o bloqueio.